Fala pessoal, Fábio Carvalho novamente. Vamos dar continuidade aqui ao curso na segunda aula de Python. Na aula passada a gente deu uma olhada aí que a gente fez o download do Python, instalou, né? E já deu o comandinho aqui Python para verificar se o Python estava instalado. Beleza, apareceu os três símbolos ali, é porque está instalado, tranquilo. A gente deu alguns comandos aqui na linha de prompt mesmo do Windows, né? Só que tem uma outra maneira da gente fazer isso. Kit a gente viu que sai, tá? A outra maneira de fazer isso é aqui, ó, que o Python tem um sisteminha dele chamado idle, onde você pode digitar os comandos lá também, tá? Então nós vamos fazer por lá, por enquanto. Você pode vir aqui na janelinha do Windows e clicar aqui, ó, todos os aplicativos. Nesse todos os aplicativos vão aparecer seus aplicativos. Como a gente acabou de instalar o Python, a gente vai escolher essa opção aqui agora, ó, idle Python 3.6.32, tá? Pode clicar. Essa é a telinha do idle, ó. Veja que ela é bem parecida com a outra lá atrás, com aquela tela preta. Só que é um shell do próprio Python. É aqui que nós vamos brincar um pouquinho hoje, tá? Então, eu vou maximizar essa tela aqui. E aqui nós vamos começar a dar alguns comandinhos de Python, tá? Por exemplo, a gente viu agora há pouco, a gente viu ali atrás alguns comandinhos, né, rapidinhos, nós vamos ver detalhadamente os comandos aqui. Por exemplo, um comando muito utilizado no Python é um comando de saída chamado print. Print. Esse comando print, o que ele faz? Ele escreve na tela, tá? Ele printa strings ou o que você quiser ali na tela, tá? Então, como toda linguagem de programação clássica, a gente tem aquele famoso Hello World, né? Quando a gente está aprendendo a programar, nós vamos fazer isso aqui agora. Por enquanto, nós vamos nos ater a essa telinha aqui e comandos programação do tipo CLI, que é Command Line. O Python também tem programação GUI, né, que é a forma gráfica, que pode ser para criar páginas web, site, mas nós não vamos ver isso aqui agora. Nós vamos nos ater a linhas de comando. Tem gente que faz programação e cria jogos também, games, com Python, tá? Também não vamos ver isso aqui. Então vamos lá. Comandinho bem básico aqui, vou dar um Hello World. Hello World. Quando eu der o Enter, ele vai executar o comando. Vamos ver se está tudo certo. Então, quando eu executei, eu pedi para o Python executar esse comando aqui, ó, print, abre parênteses, coloca aqui a aspa, fecha parênteses, Hello World. Claro, como toda linguagem de programação, a gente não pode ficar se esquecendo de fechar parênteses, de fechar aspas, senão ele vai dar erro. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Print, tentar só assim, ó, Hello World, e der Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ó? Ele deu um erro. Esse escrito em vermelho aqui, ó, é erro de sintaxe. O que é erro de sintaxe? Todo comando que você vai passar para o Python, ele tem uma sintaxe. O que é a sintaxe? É o jeito que o comando tem que ser passado. Então, o comando print, ele tem que ser nesse formato aqui, ó. Print, abre parênteses, abre a aspa. Eu não tenho certeza. Algumas funções, algumas versões do Python, acho que mais antiga, funciona sem a aspa. A gente pode até fazer o teste. Mas no Python 3 a sintaxe é dessa forma. Então se você não colocar o parênteses ou não colocar a aspa aqui, esquecer de fechar, ele vai dar erro. Vou fazer outra forma aqui, ó. Print. Agora eu vou abrir o parênteses. Vou escrever Hello World, só que sem aspas. E vamos ver se ele vai aceitar. Erro de sintaxe também. Então assim, faltou aspa, tá? Vamos lá de novo. Print. Abre aspa. Opa.
hello world. Vamos supor que eu esqueci de fechar a aspa ali, ó. Só fechei o parênteses. Abri e fechei o parênteses, só que eu só abri aspa e não fechei. Vamos dar um enter. Tá vendo? Ele dá um outro tipo de erro aqui, ó. Syntax error. Na verdade, erro de sintaxe também. EOL, white, scanning, string, literal. Então, assim, você escreveu uma string aqui dentro, né? Você escreveu palavras, você escreveu letras. Então, você teria que fechar essa string aqui. Essa aspa aqui, tá? Então, 3 tipos de erro diferentes, que na verdade são basicamente a mesma coisa. Primeiro, a gente não colocou nem parênteses nem aspa. Segundo, a gente não colocou aspa. E o terceiro, a gente fingiu que esqueceu de colocar uma aspa, tá? Então, esses são os tipos de erro que você tem que depois lá no seu código consertar e tudo mais. Beleza. Então, para printar na tela, acabamos de aprender naquele formato ali. Eu posso escrever qualquer string, tá? Ó, print, abre parênteses, abre aspas. Opa, Fábio. Enter, e ele escreve Fábio, tá? Como saída, como resultado do meu programa. Beleza. Eu também posso passar algumas coisas ali dentro da string, alguns comandinhos já válidos, que ele vai executar. Por exemplo, se eu der esse comando aqui, ó, print. Aqui, ó, tá vendo aqui que tá aparecendo bem legal a sintaxe já. Ó. Print, abre parênteses, escreve o valor, né, que pode ser uma variável, que a gente vai ver mais para frente, a aspa, né, e tudo mais. Nós vamos, tá vendo que tem esse barra n aqui, ó? Esse barra n serve para pular de linha, tá? É uma das maneiras de pular de linha, tem várias. Então eu posso escrever, por exemplo, a seguinte coisa aqui, ó. Print Fábio F Carvalho. Dou Enter, Fábio F Carvalho. Beleza. Só que eu posso fazer isso aqui, então. Vamos tentar usar esse barra N aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo comando, vou até copiar ele aqui para não precisar ficar digitando. Pronto, agora foi. Só que ao invés de ficar igual o comando de cima, eu vou colocar o barra N aqui, ó. E vamos ver o efeito. Barra N, normal. E vamos dar um Enter ali para ver o que acontece agora. Nada. Beleza, vamos dar o Enter ali agora. Barra N. E vamos ver o que acontece agora. Repararam aqui, ó. O meu anterior, o barra N não funcionou porque, lógico, estava errado, né? Não é aquela barra, é essa barra aqui, ó. Percebe que nesse outro formato aqui, ó, com esse comando, com esse barra N aqui, com essa barra desse lado, ele quebra a linha? Poderia fazer desse jeito ainda aqui, ó. Coloco o comando de novo ali. E eu vou colocar um barra N aqui e outro barra N aqui. Quando a gente der o Enter aqui, ele quebra em 3 linhas, tá certo? Então o barra N serve para isso. Ele vai dar uma quebrada e na linha, né? Fica desse formato mais bonitinho. Então se você quer quebrar a linha, é essa forma. Tem um outro barra aqui também, que é esse aqui, ó. Deixa eu fazer assim para ir para a tela, para cima. Beleza. O outro comando que é daqui, ó, é esse aqui. Então barra N a gente viu que pula a linha. E a gente também tem a opção barra T. Vamos ver o que ela faz? Barra T de tabulação. Então ele deu um espaçamento um pouco maior aqui, ó. Fábio F e deu um espaçamento grandão até o Carvalho. Tá? Eu posso fazer isso novamente da seguinte maneira. Ó. Vou colocar agora um barra T aqui, outro barra T
aqui. Enter. Oh, meu Deus, lógico que está errado, né? Tem que ser o barra para o outro lado. É bom que a gente já faz os erros aqui e já vai aprendendo aqui mesmo. Que os erros vão surgir, tá? Barra T, vamos lá? Pronto. Isso aqui é muito útil para você fazer alguma coisa no formato de relatório, para que você quer separar as colunas, de repente tem mais informação embaixo, você consegue separar bem dessa maneira aqui. Fica bem legal. Beleza, galera. Então, assim, esse é o comando para printar coisas na tela, para dar saída na tela. A gente está fazendo saída de texto. E a gente pode brincar mais um pouquinho da seguinte maneira. Ó. Vamos entrar num assunto aqui que é chamado variável. Para quem já entende de linguagem de programação, já trabalhou um pouquinho com outras linguagens, sabe muito fácil o que é variável. Para quem não sabe, variável é o seguinte. Variável é uma posição que você informa que vai receber um elemento. Por exemplo, quando você estava estudando matemática lá, você tinha algumas expressões assim que tinham x. E você tinha que resolver a equação ou a inequação para achar o valor do x. Por quê? Porque o x era uma variável. Ele podia assumir qualquer valor. Então, é esse sentido que a gente vai dar para a variável aqui. A gente vai, por exemplo, chamar uma variável de x e quando eu coloco igual, eu estou passando o valor para a variável x. Tá? Então, que valor eu posso passar para ela? Qualquer valor. Eu vou passar um valor aqui que é um número, tá? Então, uma variável recebe um tipo de valor. Esse tipo de valor, a gente tem vários tipos. Pode ser um número, pode ser uma string. A string a gente coloca letras, né? Pode ser, esse número pode ser um número inteiro, pode ser um número real, né? Quem lembra da matemática lá, um número real é um número quebrado, por exemplo, 0,5, né? Meio, 3 quartos. Então aqui nós vamos começar bem simplesinho. Eu vou colocar um número, a gente não precisa entender isso aqui no Python muito bem, porque conforme o valor que você dá para essa variável, ele já assume que tipo de variável é. Você não precisa ficar informando que aquela variável é string, que aquela variável é numérica, né? Ele já sabe para você que ela é booleana e coisa e tal. Então a gente simplesmente joga valor lá e ele já sabe o que ele tem que fazer. Então eu vou jogar um valor numérico aqui, por exemplo, 5. Quando eu der um Enter, eu acabei de falar que eu criei uma variável x e essa variável x vale 5. Se eu quiser dar um valor para uma segunda variável aqui, eu vou chamar de y. Y igual a, sei lá, 10. Enter. Então o Python já sabe que o x vale 5 e o y vale 10. Se eu mandar ele somar, igual a gente já fez na aula 1, só que a gente não sabia esse conteúdo, esse termo, né, essa teoria de variável, mas na verdade a gente fez isso, a gente criou duas variáveis e somou. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou mandar somar x mais y. Enter. O resultado é 15. Beleza? Então o que eu fiz? Eu criei duas variáveis, uma chamada x, outra chamada y, e mandei somar x mais y, e ele me deu o resultado. Eu poderia, é porque eu estou aqui nessa tela interativa, no idle, né? Eu poderia, se eu tivesse, o que a gente vai ver mais para frente, começar a criar linha por linha num arquivo, salvar ele e mandar executar todas aquelas linhas de uma vez só. E aí, lógico, na hora que eu der x mais y, ele vai saber que é 15. Só que ele tem que me mostrar na tela que é 15 no meu programa. Para isso, eu usaria o comando print. Posso fazer assim, print x para mostrar o valor de x. 5. Print y para mostrar o valor de y. Enter. Então x vale 5, y vale 10. Repare que aqui eu não precisei colocar aspa nenhuma, porque eu estou tratando de uma variável. Aqui em cima eu falei que x vale 5. Na hora que eu mandar imprimir x na tela, ele vai imprimir 5, porque ele sabe que o x vale 5. Mesma coisa, na hora que eu mandar printar o y, ele vai imprimir 10, porque ele sabe que o y vale 10. Eu posso ainda falar que a variável z é igual x mais y. Enter.
Se eu mandar mostrar z, o valor tem que dar 15, porque a gente já viu que x mais y é igual a 15. Vamos fazer então. Print a variável z. Galera, vocês perceberam que eu posso dar espaço, aqui eu fiz tudo junto, aqui eu já estou dando espaço, não tem problema nenhum, tá? Então, print z e o resultado vai ser 15. Beleza? Então, vocês já podem começar a brincar um pouquinho com essas variáveis aí, tá certo? Outra coisa legal são os operadores matemáticos. Então, operador de soma é o mais. Operador de subtração é o menos. E assim vai. Na matemática, a gente fazia na escola lá, o operador de multiplicação era o x, né? Tipo, a gente fazia 3 vezes 5. A gente fazia assim, 3 vezes 5. Aqui não vai funcionar, tá? Se eu der ali, ó. Por exemplo, x igual a 3. Y igual a 5. E fazer x vezes y, não vai dar certo. Tá? Ele acha que aquilo ali é um x, não que é um vezes. O operador de vezes aqui, de multiplicação, é o asterisco. Então eu teria que fazer x vezes y. Tá certo? Para poder dar certo. O de divisão é a barra. Então eu poderia fazer, sei lá, vou dar um print z para vocês verem um exemplo aqui. O z vale 15, certo? Então eu quero fazer, vou chamar de, sei lá, vou fazer aqui, ó, z dividido por x. O z vale 15, o x vale 3. Então a resposta tem que dar 15 dividido por 3, que é 5. Vamos lá então. Z dividido por x, e quando eu der Enter, ele dá 5. Repare que ele deu 5.0, tá? 5 e 5.0 é a mesma coisa. Só que aqui até agora ele estava mandando no formato inteiro aqui, ó. Então quando é divisão, geralmente ele mostra no formato de número real, né, que a gente chama de variável do tipo float aqui no Python. Esse nome aqui, ó, float. Float é quando não é uma variável inteira, por exemplo, tem ponto, tem vírgula, 5.3, 5.4, 0,5, tá certo? Beleza. Outro operador aqui é a potencialização. Potenciação. É aquele quando é 1 elevado a outro número, né? Por exemplo, 5 elevado ao quadrado a gente sabe que é 25. 5 vezes 5 é 25. Então, se eu quiser fazer 5 elevado ao quadrado, tem que fazer assim, ó, 5, asterisco, asterisco, como se fosse multiplicação duas vezes, né? 2. Isso não é 5 vezes 2, isso é 5 elevado a 2, 5 ao quadrado. Quando eu der Enter, tem que dar 25. Tá? Então, esses são alguns operadores de matemática. Mais, menos, multiplicação, divisão, potenciação, tá? Então aqui já dá para a gente brincar com várias continhas, a gente pode fazer diretamente com os números, ou a gente pode jogar valores para variáveis e fazer as operações com as variáveis, como se fosse uma equação, tá certo? Essa parte aí eu acho muito bacana. Isso aqui dá um leque para você fazer uma série de cálculos. Ah, mas eu não gosto de matemática, eu não quero fazer cálculo, vou ficar aprendendo Python para fazer cálculo. Não, você vai cair em uma série de problemas e você vai conseguir resolver esses problemas apenas utilizando cálculos matemáticos. A gente vai começar a ver daqui por diante. Bem, pessoal, a aula de hoje é isso aqui. A gente continua na próxima aula. Um abraço, falou!